Minha nossa, eu não acredito que eu estou de volta. Já tem um ano que eu gravei meu último vídeo. Eu sou o Isaac, eu gravo vídeos a respeito da dinâmica urbana aqui em São Paulo, das dinâmicas urbanas aqui em São Paulo. Gravei alguns vídeos, estão no meu canal. E geralmente eu tenho falado sobre bairros com os quais eu tenho uma relação um pouco mais íntima. Gravei um vídeo sobre a Moca, onde eu morei. Gravei um vídeo sobre o Largo do Arouche, onde eu moro atualmente. E eu estou iniciando agora com esse vídeo uma série para falar um pouco sobre essas dinâmicas curiosas, essas particularidades sobre um bairro onde eu trabalho, que é o bairro do Brooklyn. Especificamente eu quero falar sobre a avenida, sobre um eixo que tem ali no Brooklyn, que é a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Ela é um pouco curiosa porque é um lugar super corporativo, se distancia um pouco da Paulista, que também tem muitos escritórios, também tem postos de trabalho, também tem um capital ali circulando, mas tem muita cultura, muita museus e por aí vai. E a Berrini não, a Berrini é um pouco mais fria nesse sentido, e eu gostaria de contar um pouco mais a história desse bairro. Mas, como vocês sabem, antes de chegar nesse ponto que a Berrini é hoje, eu vou traçar um histórico dela, vou contar por que que nos anos 70 um arquiteto se interessou tanto a ponto de construir dezenas de prédios ali e atrair o interesse do capital financeiro para o lugar. E vou contar um pouco do que está acontecendo recentemente e projeções para o futuro, inclusive com a construção de um eixo ali do metrô, o monotrilho, que, que foi promovido que foi prometido para a Copa do Mundo, mas parece que vai ficar pronto em 2025. De qualquer forma, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender um pouco mais sobre a cidade, peço que você incentive aí o canal curtindo, comentando e se inscrevendo no meu canal. Bora lá começar essa história. Bom, eu queria só situar vocês, onde é que a gente está, o que que a gente está falando. Esse aqui é um mapa de São Paulo, especificamente da região que a gente vai conversar um pouco. São Paulo, vocês sabem, ele fica a 800 metros do nível do mar, então a gente está falando aqui de uma planície elevada na serra. Então, nessa planície também tem relevo, também tem desníveis, e nós vamos falar da parte um pouco mais baixa entre rios, nos vales de rios. Então, aqui à esquerda, esse corpo d'água azul é o Rio Pinheiros, e nesse lugar de baixada, nesse lugar alagadiço, os indígenas chamavam de Ibirapuera, ou seja, pau podre, é onde as árvores se decompunham, porque era um lugar pantanoso. É nesse lugar que foi fundado uma vila, uma aldeia, uma associação entre o cacique Caabi, que é uma liderança indígena, e os jesuítas e outros portugueses. Então essa associação deu origem, fundou o município de Santo Amaro. Essa associação não é novidade, se vocês voltarem no vídeo sobre a Moca, vocês vão ver que foi esse tipo de associação entre lideranças indígenas e lideranças portuguesas que deu origem a São Paulo, e esse modelo aconteceu da mesma forma para dar origem a Santo Amaro. Então, nesse lugar alagadiço, nesse Ibirapuera, nesse lugar de paus podres, é que vai se desenrolar a história que a gente quer contar. Eu só trago aqui para vocês um monumento a essa história, que é a estátua do Borba Gato, super polêmica. Se vocês pesquisarem no Google sobre essa estátua, com certeza vai ter o evento dos ativistas que colocaram fogo em pneus logo abaixo da estátua para chamar a atenção, porque o Borba Gato foi um bandeirante e bandeirantes combatiam, guerreavam contra os indígenas, mas o Caabi, que é um indígena, foi um pouco diferente desse conflito, ele se associou com os portugueses, e aqui nesse monumento a gente tem o Caabi à esquerda e o José de Anchieta, um jesuíta, à direita. Então essa é digamos assim, as primeiras histórias mais contundentes desse encontro entre os indígenas que ocupavam esse território e os portugueses que começaram a chegar aqui. Bom, mas enfim, é São Paulo. A gente não está falando aqui dessas cidades litorâneas que se desenvolveram muito mais rapidamente nessa história do Brasil colonial. As cidades do litoral, que tinham conexão mais fácil com o mar e por aí com Portugal,
se desenvolveram com mais facilidade. As cidades que estavam no interior, e São Paulo é considerado interior, imagina, subindo uma serra, elas ficaram um pouco mais preservadas, um pouco menos desenvolvidas nesse sentido, durante 3, 4 séculos até. São Paulo começou a se desenvolver por conta da construção por conta do ciclo do café, primeiramente, e muito mais ainda depois que houve essa conexão ferroviária entre o Porto de Santos e a planície. Mas se a gente olhar o São Paulo como um conjunto, essa baixada de Santa Mara, essa baixada do Ibirapuera, não foi o principal interesse ali no começo. O interesse inicial ficou nas partes mais altas, a Avenida Paulista, também o centro da cidade. Ali é que o eixo da industrialização começou a pegar mais forte. E essa parte da Baixada, principalmente por conta dos alagamentos, do terreno muito alagadiço, ficou desinteressante durante boa parte aí do século XX. Foi preciso uma série de obras para que esse lugar ficasse mais interessante do ponto de vista de investimentos, e as principais obras se relacionavam muito às questões das enchentes. Então houve ali a obra que a gente chama de Dreno do Brooklyn, que construiu uma série de galerias subterrâneas para acomodar as águas pluviais que transbordavam desses rios que faziam parte dessa paisagem. O próprio Rio Pinheiros, além de ser retificado, também recebeu uma usina de eletricidade, a usina da Traição, que atraiu com essa construção muitos funcionários da Companhia Light, que começaram a se interessar, digamos assim, pelo bairro. Além disso, a própria Companhia Light, a Light Tramway, começou a construir, começou a ocupar, conectar o bairro, o município de Santa Maria e o bairro, com a cidade de São Paulo, através de um bonde eletrificado. Essa linha de bondes também atraiu de alguma forma o interesse das pessoas pela região. Então, esse conjunto de obras, tanto para conter os alagamentos, quanto para conectar São Paulo com Santa Amaro, e tendo uma parada, o Brooklyn tinha uma parada nesse bonde, entre Santa Amaro e São Paulo tinha uma parada no Brooklyn. Tanto essa conexão da região com o centro de São Paulo, digamos assim, começou a atrair o interesse de investidores e de moradores na região. É daqui que eu gostaria de dar uma parada para contar para vocês essa outra parte da história com mais calma em outro vídeo, porque agora esse interesse vai pegar tração, vai pegar embalo, quando um arquiteto chamado Carlos Bratic começa a liderar uma série de iniciativas para transformar a região num novo eixo do interesse do capital na cidade de São Paulo. Então, de novo, eu vou pedir para vocês, para incentivarem aqui esse trabalho, essa pesquisa, curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Eu volto muito em breve para continuar essa história, e serão mais dois capítulos, tanto esse do Carlos Bratic, dos anos 70, ali contando da Berrini, mas também um outro para contar o atual, como a gente está hoje, e algumas perspectivas do futuro. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo.